Ainda neste assunto, gente, em 2009, Corumbá já registrou 10 mortes no trânsito e Ladário em 2019, neste ano, 10 mortes no trânsito aqui em Corumbá e uma em Ladário. E ainda tem os números de acidentes que sempre noticiamos aqui, onde muitas vezes as vítimas levam um bom tempo para a recuperação. Agora você vai ver uma reportagem que mostra os reflexos desses acidentes. O Luiz Guilherme, de 28 anos, está internado na Santa Casa de Corumbá há 7 dias, com o tornozelo esquerdo quebrado, 3 costelas quebradas, um corte na cabeça e escoriações por todo o corpo. Ele é enfermeiro e já estava acostumado em ver vítimas de acidente de trânsito, mas nunca imaginou estar na mesma situação dos pacientes. Mexe bastante com o meu psicológico, até porque eu também sou da área, Então eu nunca imaginei que eu poderia estar vivendo o que os meus pacientes viviam sobre os meus cuidados. Ele está se recuperando das lesões e aguardando uma cirurgia no tornozelo. Luiz Guilherme sofreu um acidente de moto na última sexta-feira. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro e ainda arrastou a moto dele por 900 metros. Eu fico pensando como é que essa pessoa deve estar, diante de tudo isso, porque eu me colocando no lugar dela, eu acho que eu teria espírito de empatia, diante disso, de saber que eu cometi algo e eu não parei para poder ajudar a pessoa que estava ali naquele local, sem saber se eu tinha tirado a vida dela naquela hora ou não, se estava vivo ou morto, Segundo esse advogado, abandonar o local do acidente, como o que aconteceu neste caso, é crime. Se ela abandona a pessoa, ela pode ser presa, ela pode sofrer uma pena de detenção, ela pode ser presa ali imediatamente porque ela abandonou, porque ela não prestou socorro, mas ela pode ser inclusive condenada e sofrer uma pena de detenção. Ele explica ainda que mesmo quando há situações de risco, como um possível linchamento, ainda é possível prestar socorro e ter o amparo da legislação. Aqui, a prestação de socorro é sempre prioridade, mesmo que a pessoa às vezes tenha medo ou então ameace em linchar porque aconteceu um acidente. Então, se ela correu dali, por exemplo, para não ser linchada, mas ela aciona as autoridades, diz que aconteceu um acidente, se coloca à disposição e fala, olha, eu não fiquei porque eu temia pela minha incolumidade física, é importante que ela avise as autoridades. O importante é se responsabilizar pelo ato que você praticou. Ninguém está ali quando você está dirigindo, quando você está praticando algum mesmo de moto ou carro, enfim, pensando que vai acontecer um acidente, mas você tem que observar e você tem que ter essa responsabilidade que você, se causou um dano, você tem que imediatamente suprir esse dano que você causou. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina mostra que entre 2009 e 2018, os custos com internações por causa de acidentes de trânsito causaram um impacto de quase 3 bilhões de reais ao Sistema Único de Saúde. Mas todo esse valor nem se compara ao tempo levado na recuperação das vítimas. Dependendo da energia do trauma, dependendo da lesão, é um paciente que vai levar meses e até, às vezes, anos para se recuperar, porque muitas vezes nem vai ter recuperação, porque ele pode ter uma sequela, vamos supor, uma fratura complexa. Muitas vezes acontece. Mas em outros casos, nem sempre a vítima tem a mesma sorte do enfermeiro que está internado. No dia 5 deste mês, Miller da Silva Vieira, de 26 anos, bateu a motocicleta que pilotava em um ônibus de viagem que estava parado na contramão enquanto fazia manobra para entrar no estacionamento. Após o acidente, Miller foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para o pronto-socorro de Corumbá, mas no dia seguinte não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ele deixou uma esposa e 2 filhas, uma de 7 anos que mora em Campo Grande e a Isabelle, de apenas 6 meses. A esposa afirma que não recebeu qualquer tipo de auxílio após o acidente. Érica Caroline Gomes tem 18 anos e era dependente do esposo, que trabalhava em uma oficina mecânica. Não ligaram ninguém, não mandaram nem sequer uma mensagem, nada, entendeu? E a minha vizinha ainda que falou para mim mandar mensagem pro Cleto, pedindo, porque eu vi a reportagem falando que estava dando assistência, não está dando assistência nenhuma. No momento, ela está morando de favor na casa de uma vizinha amiga, até encontrar uma solução definitiva, já que não tem como pagar os R$350 de aluguel na casa em frente, onde morava com o esposo e a filha. Tá complicado, tô recebendo ajuda dos amigos dele, dos amigos da gente. Ganhei bastante fralda, assim, que dá para manter pelo menos 2, 3 meses, mas e o resto? E o restante, as contas, não espera.
entendeu? O advogado explica que em casos como esse, existe uma responsabilidade civil. O artigo 186 do Código Civil diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Esse dano vai ser observado a situação da vítima, né, a situação socioeconômica da vítima, as necessidades que ela tinha, no caso para indenizar os herdeiros, as pessoas que sobreviveram depois, que dependiam dela, e a situação socioeconômica da pessoa que causou o acidente. Então, vendo esse nexo de causalidade entre o dano, né, que foi causado, efetivamente vai aí ser determinada uma indenização por esse crime cometido, por esse acidente, né, por essa situação. Em ambos os casos, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. E tanto os bombeiros quanto os médicos explicam que em casos de acidente, o socorro profissional sempre deve ser acionado para reduzir ao mínimo as lesões e sequelas das vítimas. Verificou a situação de acidente, tá? Imediatamente liga para o serviço de emergência 192, 193, 190 também, tá? Para estar informando esse acidente, tá? E de imediato passe todas as informações que o atendente ali vai estar perguntando, tá? Porque muitas vezes a pessoa fica brava com certas perguntas, mas é de vital importância estar respondendo essas perguntas para estar agilizando o socorro o mais rápido possível. Muitas vezes, na ânsia de ajudar, chega um desavisado com muito boa vontade e ele vai e torce esse paciente. Esse paciente tem que ser movido em bloco e ele pega esse paciente e move de qualquer forma. Aquela fratura de coluna que estava estabilizada ali dentro, com a medula estável, que não tinha sido lesada nem mexida e não tinha um diagnóstico ainda, ela pode deslocar, lesar para o resto da vida desse paciente a medula, que é uma geleia, e esse paciente vai ser um tetraplégico, um paraplégico, né? Vai ser um paciente com uma sequela irreversível. Quem deve atender esse paciente é o serviço especializado, no caso, o SAMU. Enquanto Luiz Guilherme se recupera e a Érica busca forças para seguir em frente com a pequena filha, ambos aguardam respostas e justiça. Vou ser bem sincero para você, eu não guardo mágoa de quem fez isso. Não tenho mágoa da pessoa que fez isso, até porque eu também não sei quem é. Né? Mas eu acredito que é uma pessoa, óbvio, e por ser um ser humano, ele tem um coração, ele deve estar sentindo pelo que ele fez, né? Por não ter dado o socorro devido. Né? E eu espero primeiramente a minha melhora do quadro, né? De saúde agora, atual. A única coisa que tá me dando força é a minha filha. Porque e se eu não tivesse ela? Né? Então é bem complicado. Nós conseguimos contato por telefone com o responsável pela empresa do ônibus do acidente em que Miller acabou morrendo. Fomos informados que o advogado está organizando as informações para prestar auxílio da melhor forma, né, para a família da vítima. Sobre o recebimento do seguro DPVAT e INSS, um advogado da capital está auxiliando a Érica e a ex-esposa, né, de Miller para a garantia dos direitos das filhas, né, das duas filhas. Sobre o acidente do Luiz Guilherme, também procuramos a Polícia Civil para ter mais informações sobre as investigações sobre o motorista que fugiu do local, mas até agora não tivemos um retorno, então a gente segue acompanhando esse caso também do Guilherme.